mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a perícia médica judicial. Você que vai passar pela perícia médica nos próximos dias aí para comprovar a incapacidade para o trabalho. Você que está com dúvidas relacionadas a como que funciona a perícia, o que o perito médico judicial vai perguntar. A perícia médica, eu já passei lá pelo INSS, que foi algumas perícias, inclusive a perícia que foi indeferido o meu benefício, o meu pedido. Como que funciona a perícia médica judicial? É da mesma forma? É diferente? O perito médico judicial vai ser um especialista no meu problema de saúde? Como que funciona? O que eu devo falar no dia da minha perícia médica? Então, é muito importante porque eu sei que a pessoa que vai passar por uma perícia médica judicial pela primeira vez tem essas dúvidas, porque a pessoa quer saber, fica com aquelas dúvidas, com um pouco de receio, como que funciona a perícia, como que é, porque envolve um processo judicial. De primeiro aqui já devo falar que a perícia médica é bem tranquila, perícia médica judicial. Pelo menos é o que eu passei. Lógico que às vezes a pessoa fala, mas tranquilo não é porque eu passei, o perito foi assim, foi assado e tal, mas é o que é passei, bem tranquila. Por quê? Primeiro de que tudo, o perito médico judicial, ele já tem acesso ao processo, o seu processo, porque ele faz parte do processo, então ele já sabe, quando você chega para realizar a perícia, o perito médico judicial ele já sabe o que está acontecendo com você, por que você está lá, relacionado ao seu problema de saúde, ele já sabe porque ele já tem acesso ao processo. Diferente lá do INSS, quando você chega, principalmente se for a primeira perícia médica, se for uma perícia de prorrogação tal, o perito até já tem acesso ao seu histórico, mas não é a mesma coisa do perito judicial. Então, o perito judicial já tem acesso à sua documentação, então ele já sabe o que está acontecendo com você. Em referente a outras coisas, é praticamente a mesma coisa lá do INSS. Por exemplo, você chega lá, aí vai se identificar, falar que vai realizar, passar por uma perícia médica judicial, eles vão checar ali os seus dados, pedir um documento com identificação, aí vai ver lá que realmente você vai passar por uma perícia médica. Então, tem um horário lá, mesma coisa do INSS, é importante chegar com antecedência e tal. Infelizmente, a pessoa vai ter que esperar. Às vezes a pessoa chega bem antes, mas vai ter que esperar. Mas é importante você chegar com antecedência. Então, bem antes do seu horário, de preferência ali uns 30 minutos, 15 minutos. 15 minutos já é o suficiente, mas se você puder chegar bem antes, é melhor para não ser prejudicado. Até porque a pessoa já espera tanto tempo para passar pela perícia médica judicial no processo, então é importante que no dia dê tudo certo. Então, você vai ficar esperando ser chamado. Quando o perito você é chamado ali para entrar na sala, praticamente a mesma coisa lá do INSS. Você entra e tal, ali vai dar bom dia, boa tarde e tal, fala ali, cumprimentar o perito e tal. Então, aí ele vai perguntar, é importante você saber que, como eu já falei aqui, mesmo o perito tendo acesso à sua documentação, já sabendo o que está acontecendo com você, ele pode fazer perguntas, mesmo já tendo acesso à sua documentação, ele pode fazer perguntas relacionadas ao seu problema de saúde. Quando surgiu início ali do seu afastamento, das suas atividades, do seu trabalho, mesmo já tendo acesso a essa informação. Para quê? Para ele verificar ali se bate as mesmas informações que está no processo com o que você vai falar para ele. Aí você vai responder para ele e tal. É importante, mesmo a coisa do INSS, responder o que for perguntado. Se ele fizer uma pergunta, quando surgiu o seu problema de saúde e tal, mandar você dar detalhes e tal. Aí você conta toda a sua situação. Então, outra coisa também muito importante, que é, por exemplo, o que está informando, digamos que está informando no seu processo que você tem um problema no seu joelho. Então, ele vai focar o seu problema ali no joelho, porque ele vai querer saber se realmente aquele seu problema de saúde no joelho está te impedindo de trabalhar como está falando da sua documentação fornecida pelos seus médicos,
o relato ali que seu advogado contou, a sua história tal. Então, é muito importante. Por isso que o perito vai fazer perguntas para você que já tem o seu processo para ver se vai ter divergências ali, se as informações vão bater ou não. Então, se no seu processo ali, os seus laudos está informando que você, por exemplo, está com dificuldade para dobrar, esticar a perna, que essa limitação, você tem essas limitações e que por conta disso você está incapacitado de trabalhar, pode ter certeza, o perito ele vai mandar você fazer alguns movimentos para ver se realmente você está com essa limitação. Então é importante ficar atento sobre isso. Às vezes, acredito que você já até pode ter visto aqui no YouTube mesmo alguns vídeos, pessoas falando assim, às vezes o perito faz uma pegadinha. Eu não diria que seja uma pegadinha, mas o que ele pode fazer é para ver se realmente você está incapacitado de trabalhar. Às vezes a pessoa tem um problema de saúde que está incapacitado de fazer certos movimentos e o perito pode mandar você fazer esse movimento, mesmo estando informando na sua documentação que você não consegue. Então, por experiência própria, o que eu te falo de fato, a pessoa não pode falar assim, na verdade, o que eu não faria, que eu não aconselho ninguém fazer, por exemplo, eu não consigo fazer esse movimento de jeito nenhum. Porque, mesmo que você não consiga, o perito pode entender que você está dificultando ali ele realizar o exame em você, exame pericial. O que eu diria se estivesse nessa situação é que, por exemplo, você não consegue fazer o movimento ali que o perito está pedindo. Estou dando um exemplo aqui do joelho, mas pode ser outro problema de saúde, milhares de problemas de saúde ali que acometem várias pessoas que, infelizmente, por conta desse problema de saúde, a pessoa se afasta do trabalho. Então, ele manda você fazer um movimento que você não consegue, você fala, esse movimento eu não consigo por conta desse meu problema de saúde. Aí você pode até tentar ali fazer o movimento, se eu for tentar, eu sinto muitas dores, então por conta dessas dores, eu tenho essa limitação, não consigo. E por conta das dores, dessa limitação de dobrar, esticar a minha perna, por conta disso, eu não consigo trabalhar. Porque, exemplo, eu trabalho em pé, eu carrego peso, faço esforço físico, então por conta disso eu não consigo trabalhar. Para você ver que é bem diferente da pessoa falar, eu não consigo de jeito nenhum. Lógico, mesmo você não conseguindo, até porque você está lá porque não consegue trabalhar, precisa receber um benefício. Então, para você ver que da forma da pessoa falar, já muda bastante. Então, você fala para ele, digamos que você consegue até demonstrar ali tal para ele, aí você pode demonstrar. Se você não consegue de jeito nenhum, você vai falar, eu não consigo fazer esse movimento, se eu for tentar fazer esse movimento, eu sinto muitas dores, então por conta dessas dores eu não consigo fazer esse movimento. Aí ele pode, às vezes, manda você deitar na maca ali, ele vai tentar fazer o movimento ali, te ajudar tal. Aí ele vai ver que realmente você tem uma limitação, porque quando a pessoa tem um problema de saúde, é diferente quando a pessoa não tem, porque não tem como a pessoa fingir. Se a pessoa for tentar fazer, só a pessoa caminhar, se locomover ali, a pessoa já tem uma dificuldade. Então, qualquer pessoa vai notar aquela dificuldade ali. Então, o perito vai ver que você realmente tem uma limitação. E a limitação, dependendo da atividade da pessoa, a pessoa não tem condições de trabalhar. Para você entender que para você receber um benefício ali por incapacidade para o trabalho, como um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou até um auxílio-acidente, quando a pessoa ficou com sequelas, precisa ter uma limitação para o trabalho. E se essa limitação for, essa limitação para realizar essa atividade, se for temporária, você tem direito ao auxílio-doença, se for permanente, você tem direito à aposentadoria por invalidez, se for total, parcial e permanente, você tem uma certa limitação ali, mas consegue exercer alguma atividade, você pode receber o auxílio acidente. Então, é muito importante você saber, você que vai passar pela perícia nos próximos dias, ou até mesmo você que já passou tal, e está com dúvida, o perito me perguntou certa coisa, uma coisa ali tal, que eu estou meio assim, será que eu respondi certo ou não, tal. O perito, ele vai
na perícia ali presencial, no caso da perícia judicial, no caso, ele, como eu já falei aqui, já tem acesso à sua documentação, então pode não, certamente ele vai fazer as mesmas perguntas que já tem no processo, como eu já falei aqui, para ver se realmente é o que está no processo que o seu advogado contou ou não. Então, o que eu tenho para falar para você que vai passar pela perícia médica nos próximos dias, perícia médica judicial, fique tranquilo, chegue com antecedência, para você ficar bem tranquilo, tal. Às vezes a pessoa vai de condução, tal, e às vezes atrasa, tal. Então, é importante você chegar com antecedência, tal, e responda o que o perito perguntar para você. E coloque nas mãos de Deus. Você está com a verdade, você não tem condições de trabalhar, e eu acredito sim que vai dar tudo certo para você. Então responda o que ele perguntar. Eu tenho uma limitação, não consigo trabalhar, tal. Responda as perguntas do perito. Eu acredito que se você tiver uma boa documentação, com uma ajuda de um bom advogado, você vai sim conseguir o seu benefício. Lembrando que outra coisa também que é diferente do INSS é a perícia judicial, no caso do laudo. O laudo judicial não sai no mesmo dia, geralmente sai depois de alguns dias, tem até um prazo ali de 30 dias para esse laudo ser juntado ao processo. Porque o perito ele vai fazendo as perguntas para você ali e tal, geralmente anota algumas informações ali e tal, para depois sim ele elaborar o laudo judicial. Ele vai se basear nos relatos ali que você contou para ele, no que ele viu ali presencial na perícia e tal, e também no que está no processo, para assim ele elaborar esse laudo e chegar a uma conclusão qual se você está incapacitado de trabalhar e qual é a sua incapacidade, se é temporária, se é permanente, se é parcial, como eu já falei aqui. Aí esse laudo vai ser juntado ao processo, aí sim vai ter andamento do processo. Lembrando que quando esse laudo é juntado ao processo, abre-se um prazo ali para que as partes se manifestem sobre o laudo. Para você ver que é bem diferente do INSS. Então, quando abre esse prazo, o seu advogado vai poder se manifestar como o INSS também, se concorda ou não com o que está no laudo, para assim, depois disso, esse laudo chegar na mesa do juiz, para o juiz dar a sentença te concedendo o benefício. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para você sempre estar acompanhando aqui as notícias, as informações aqui que eu venho postar no canal, beleza? Boa sorte para você, espero que dê tudo certo aí na perícia, que você seja aprovado. Importante também que no fim do processo ali que você receba o seu benefício, beleza? Boa sorte aí para você, fica com Deus e até o próximo vídeo.